gravar para o YouTube, para o nosso blog, né? Para o Twitter. Nós temos um Twitter também, viu? É @PMárioFilho, tá? E você pode acompanhar a gente por lá também. Vamos então orar, amados irmãos e queridas irmãs. Vamos para a oração. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus único, verdadeiro, eu tenho, Senhor, neste momento aqui, me vem à mente essas pessoas que não creem, que vivem das coisas absolutamente materiais, né? Só creem nas coisas que estão vendo aqui, como se isso fosse tudo e nada. Que bom que o Senhor é cheio de compaixão, né? E chama pessoas para a salvação e para a fé. Bendito és tu. Quero pedir, Senhor, nesta manhã, e este pedido eu coloco aos teus pés, pedir a tua graça, a tua compaixão, misericórdia. Eu não sei se todas as pessoas sabem muito bem, ou sabem o que é graça, compaixão e misericórdia. Mas são 3 bondades, são 3 bênçãos que o Senhor derrama por sobre aqueles que temem o Senhor e buscam conhecê-lo. Então, eu peço que o Senhor neste dia receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba-nos na tua presença em oração. E que o Senhor fale conosco, que juntos a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É bom a gente saber todas as coisas que o mundo nos oferece como cultura e conhecimento. Mas é ideal, né, conhecermos as coisas do Senhor. É reconfortante, é maravilhoso. Fala conosco então, Senhor. Ajuda-nos a nos firmarmos na fé no Senhor, na esperança e na certeza de que o Senhor é aquele que tudo pode e tudo conhece. Fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, principalmente da mentira e dos mentirosos, né? Esta é a oração que eu apresento aos teus pés nesse dia, no nome do Cristo Jesus. Amém. Semana que vem eu tenho aqui alguns estudos que eu estou concluindo devagarinho, mas semana que vem nós vamos falar de coisas que eu tenho certeza, né, que você pensa, que você tem dúvida. Mas se vier alguém conversar comigo com esse problema, o que eu vou falar? Nós vamos falar dessas coisas semana que vem. Coisas assim, que vez por outra dão um passeio na nossa mente.
Vamos esperar concluir, né? Mas é semana que vem. Hoje nós vamos falar de um negócio que vai na contramão de tudo o que o politicamente correto diz que é certo. Porque o politicamente correto diz assim, que você precisa aceitar tudo, concordar com tudo e, se possível, até participar de tudo. Agora, não é isso que Deus fala. É isso que os homens e as instituições humanas, até determinadas leis, né, nos obrigam a seguirmos estas orientações. O politicamente correto diz que não há separação. Né? Tudo é normal, tudo é comum, tudo pode. Agora, a Bíblia já não diz isso, né? E aí, vai de cada um e vai da sabedoria de cada um para viver neste mundo confuso. Que hoje é tudo confuso, né? Está tudo meio de cabeça para baixo. Eu, às vezes, brinco que hoje é o poste que faz xixi no cachorro. Né? Mas vamos falar do assunto aqui, vamos entender um pouquinho, porque a Bíblia, porque existe, eu quero afirmar isso para você e vou mostrar na Bíblia, para você ficar sabendo, para você ser uma pessoa mais conhecedora das coisas divinas. Existe a separação bíblica. A Bíblia nos ensina irmão, desculpa, Djalma, eu não entendi isso que você escreveu aí. Não entendi mesmo. A Bíblia nos ensina que a separação bíblica é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de que Deus tem chamado nós, tem nos chamado, esse é o termo melhor, cristãos, para não pertencermos ao mundo, vivermos neste mundo. Aí que está o chamado pulo do gato. Termo bem comum assim, né? A gente vive neste mundo, faz parte deste mundo, mas não podemos pertencer a este mundo. O pulo do gato, aqui, está exatamente aí, em viver nos seus vários aspectos de vida, mas não pertencer. Porque o Senhor nos chama a uma pureza pessoal e coletiva. Nós vivemos no meio de uma cultura, aqui no Brasil, por exemplo, é assim, né? Eu não sei. A gente tem informações, né,
de países, mas a gente vive aqui, então a gente pode falar, a gente fala das coisas que a gente vê aqui, que é uma cultura nossa cheia de pecado, né? Não dá para seguir a cultura brasileira. Então, a separação bíblica, ela existe. E ela para a gente entender o que é separação bíblica, ela tem duas divisões. Às vezes o nome confunde um pouco o que é, mas eu vou explicar. Existe a separação bíblica pessoal e a separação bíblica eclesiástica. Vou explicar para você, e você que está aí me acompanhando, pelo Face, pelo site, pela Rádio Graça e Paz e também pelo nosso aplicativo, você faz parte das duas. Você faz parte desta divisão pessoal e eclesiástica. Então vamos lá. O que é separação bíblica pessoal? É cada indivíduo, né, viver neste mundo num padrão que agrade a Deus, não num padrão que agrade as outras pessoas. Nós temos que viver neste mundo, nesta cultura cheia de pecado, mas temos que viver no meio disso num padrão que agrade a Deus. Um exemplo bíblico de quem conseguiu isso está lá no Velho Testamento, Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel praticou o separatismo pessoal quando Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele, rei, bebia. Pode ler lá, Daniel 1:8. E este é o padrão, este padrão era esse padrão de separatismo bíblico era baseado na revelação de Deus pela lei mosaica. Um exemplo disso, por exemplo, também tá bom, né? Um exemplo disso você, de separação pessoal, é você estar num determinado lugar e fazer aquilo que a sua consciência cristã diz que você deve fazer, independente do que as pessoas estão fazendo. Ou você simplesmente não ir a este lugar. Não vá. Se você acha que nesse lugar você vai se contaminar, porque você sabe que contaminação é sujeira, né? É sujo. Se você cair, por exemplo, vamos falar uma coisa que todo mundo conhece, né? Porque tem irmãos lá do Mato Grosso nos acompanhando, né? Então, se você cair no Rio Tietê ou no Rio Pinheiros, ali na qualquer uma das duas marginais, em São Paulo, na capital,
você estará se sujando, você vai se contaminar, porque aquilo é uma sujeira. Então, contaminação é sujeira, é coisa suja. Então, ou você não vai, ou você vai e não participa da contaminação. Se você é uma pessoa que se sente forte para ir e não cair na tentação, tudo bem. Agora, se você fala assim, olha, eu não sei não, hein? Eu estou num momento meio de fraqueza, eu acho que eu vou, se eu for, eu vou cair na tentação, então não vá. Porque é isso que Romanos 13:14 nos ensina. Para evitar toda forma de mal. Quando Jesus orou, né? Livrai-nos do mal. A maioria das pessoas pensa que o mal ali é o acidente, dar uma martelada no dedo. As pessoas pensam nisso, em algo assim, muito físico, né? Mas o mal, na verdade, é a tentação. A tentação para quem não consegue se controlar. Dá uma lidinha em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ou, se você acha que você não cai em tentação, não tem problema, estou firme, vá. Mas você vai se sentir deslocado. Você vai ter uma convicção pessoal forte para não ser levado a essa contaminação, mas provavelmente você vai se sentir deslocado naquele lugar. Romanos capítulo 14, versículo 5. Eu estou trazendo aqui exemplos, né, de separação bíblica pessoal que todo cristão deve praticar. Não estou dizendo que você não pode fazer nada, que não sei o quê, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode ser levado a fazer nada que você não queira ou a fazer qualquer coisa que os outros querem que você faça. Mas a sua consciência cristã diz, não deve fazer. Isso que é viver neste mundo, mas estar separado deste mundo. Mas então eu não posso assistir o jogo de futebol? Claro que pode. É lógico que pode. E nas entrelinhas, né, Paulo nos deixa muito claro que ele assistia a jogos, competições. Paulo você vê que ele fala em coroa de glória, ele fala em carreira, não carreira profissional, mas carreira de corrida. Porque isso tudo fazia parte dos jogos. Assistir é uma coisa, agora você viver aquele jogo, o seu time lá perde, você acabou o dia, briga com todo mundo e não sei o quê. Não, aí você está se envolvendo. Eu gosto de futebol. Trabalhei com futebol muito tempo da minha vida. E eu assisto, eu até nem gosto de assistir perto de ninguém, porque eu sou extremamente crítico.
maioria das pessoas só vê a superfície, né? Eu assisto, não tem problema nenhum. Eu chego ao ponto de achar que aquilo está muito chato, parar de assistir simplesmente. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo, não é isso. Eu estou tentando trazer exemplo, né, do que é separação pessoal. Eu assisto filme, eu vejo tudo. Aquilo que eu quero ver. Se aquilo que eu quero ver, de repente, eu vejo que não é o que eu achava que era, eu mudo. Eu tenho essa liberdade, você tem. O que a gente precisa entender é que a gente não pode se colocar, a gente cristão, em julgo desigual com os incrédulos. A gente não pode fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas fazem. Eu não estou dizendo que aquilo está certo, está errado, é correto, não é correto, é pecado, não é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós, se a nossa consciência cristã disser, não fica bem. Tem determinadas coisas, por exemplo, que eu, como pastor, não faço, porque as pessoas não vão entender. Então eu prefiro não fazer. Por quê? Por uma questão de consciência. Não que seja errado, não que eu não possa. Não tem problema. Eu não vejo problema naquilo, porque aquilo não vai me afastar de Deus de jeito nenhum. Mas eu vou fazer, alguém vai ver e vai falar, olha lá, tá vendo? Porque as pessoas gostam de falar, né? Gostam de falar, tá vendo? Vai lá, fala uma coisa, prega uma coisa e faz outra. Não é nada disso. Eu vivo aquilo que eu prego. Eu tenho muita consciência das coisas. Agora, para não causar problema, tem determinadas coisas, determinados lugares que eu não vou. As pessoas vão lá, eu não estou afim, não, mas vão lá comer não sei o quê, e aquele, eu vou falar, olha, eu estou lá. Não estou fazendo nada de escândalo, mas, meu Deus, se alguém vê, sabe quem que eu vi em tal lugar? Olha aquele cara lá, o Mário. Você vê, prega olha onde que ele estava. O que eu estava fazendo errado? Mas ninguém vai pensar isso. Então, existe a separação pessoal. A Bíblia fala disso para a gente. A Bíblia nos orienta sobre isso. Porque a gente não deve dar motivo para que os outros falem ou pensem. E não dando motivo, já falam e pensam, né? Imagina se me verem, por exemplo, num bar, sentado, 3, 4, 5 amigos, né? Comendo ali, bebendo, vai virar um tumulto. Se passar alguém aí que acompanha, olha, poxa vida, olha onde que ele está. Então eu não vou. Mesmo sabendo que se eu for, não tem problema nenhum, eu não vou estar fazendo nada de errado, nada de estranho, e não vou estar fazendo nada que Jesus não tenha feito. Porque se você, não estou nem dizendo ser um leitor
leitor, um estudante da Bíblia. Mas se você lê a Bíblia, Jesus se juntava àquela gente e na primeira oportunidade ele estava falando da glória de Deus ali. E aconteceu com Jesus, e não vai acontecer comigo. Esse daí vive lá, no meio dos beberrões lá. Não falaram isso de Jesus? Então a separação bíblica pessoal, ela é clara. Ela é clara. Todo sábado, né? Pessoal, Mário, vamos lá, não sei o quê. Vamos lá comer não sei o quê. O pessoal gosta de comer uma coisa, outra. Não vou, viu? Por quê? Para não causar escândalo. Porque o Senhor falou, os escândalos sempre estarão por aí, virão, mas ai daqueles que forem os causadores dos escândalos. Então a separação pessoal existe, a separação bíblica pessoal existe. Existe porque nós vivemos, primeiro, num mundo contaminado, sujo. E segundo, porque o diabo não vai perder uma oportunidade dessa, né? Entendeu? A separação eclesiástica também existe. O que é a separação eclesiástica? É a decisão que os crentes tomam em relação aos seus laços com outras organizações. Por exemplo, você já vai entender, né? E essas decisões, elas são sempre baseadas na teologia e na prática. Eu falo aqui todo dia da separação eclesiástica. Essa programação combate seitas, heresias, os coliseus eclesiásticos, as falsas igrejas, as sinagogas de Satanás. Isso é separação eclesiástica. Você acha que eu vou numa igreja, né, onde eu já sei que ali as pessoas vão ficar rodando, pulando, falando algaravias, falando coisas sem nexo e acham que aquilo é língua estranha? Eu não vou fazer o que lá? Até porque a própria palavra igreja, todo mundo sabe, mas é sempre bom reforçar, né? É uma palavra grega, no grego é eclésia, que quer dizer o quê? Se eu falar lá na Grécia, né? Eu sou da eclésia. O cara vai entender o quê? Que eu faço parte de um grupo de pessoas, eu sou de uma assembleia chamada para fora do quê? Do mundo. Está vendo quando eu digo para vocês aqui? Gente, a igreja somos nós. A igreja não é o prédio, a igreja não é a placa. Já falei, falo isso milhares de vezes por ano. Porque a igreja são pessoas. Existe uma assembleia sem pessoas? O que é assembleia legislativa? São aquelas pessoas que fazem as leis. Agora, se eu tirar as pessoas de lá de dentro daquele prédio, aquilo é uma assembleia? Claro que não. É um prédio. Então, a igreja não é o lugar, o prédio. Esse lugar é santo. Boba, que santo? Coisa nenhuma. Para de falar bobagem.
Santos são as pessoas que estão no lugar, porque a hora que as pessoas forem embora, acabou a santidade do lugar. Agora eu vou num lugar onde eles acham que mesmo quando não tem ninguém, lá é santo. Eu não vou. Isso é separação eclesiástica. Não pensa que quando eu digo assim, poxa vida, as pessoas não me convidam mais para pregar, não é porque elas não me querem, é porque a separação eclesiástica é clara na minha pessoa. Como a maioria faz parte desse grupo desvairado, eles vão me levar lá para pregar contra eles? Nunca, porque eu vou lá e vou pregar o que eu prego aqui, ó. Aí vai dar confusão, lá já deu várias vezes. Várias vezes. Eles, por causa disso que não chamam, por causa da separação eclesiástica. A separação eclesiástica, você que nos acompanha todo dia, vez ou outra, você que vê esse vídeo, né, pelo YouTube, aliás, gente, não é por nada, não, para mim tanto faz como tanto fez isso, mas me parece que é uma regra desse tal do YouTube aí, né? Dá lá o seu like, me parece que é regra. Assistiu, gostou, coloca lá que você gostou. Não gostou, coloca não gostei. Tem o dedinho assim, o joinha tem para baixo, não é isso? Porque me parece que é uma regra desse negócio aí. Eu não consigo, por exemplo, transmitir ao vivo pelo YouTube, porque para transmitir ao vivo tem que ter, no mínimo, 1000 pessoas. E eu estou longe no YouTube disso. Muito longe. No Facebook nós já temos mais de 1000 pessoas. Mas no YouTube não, então não consigo, senão eu estaria transmitindo ao vivo aqui também, todos os dias pelo YouTube. Então, se esquecer também não tem problema. Me parece, estou repetindo, eu não estou afirmando, hein? Mas pelo que eu entendo, e eu entendo muito pouco disso, é que esse joinha tal ajuda a gente nesse tal do YouTube aí. Porque no LinkedIn, no Pinterest eu parei de colocar. Perde um tempão colocando e não acrescenta nada. Entendeu? Então, você lembrar, né? No meu blog, sabe quantas pessoas, não são quantas pessoas leem, são quantas pessoas são seguidoras do meu blog, 69 pessoas. Tem tanta coisa no blog. Bom, Jesus adverte sobre, não, mas é tão bom, como é que é essa passagem? Eu não sei o outro termo, tão bom e alguma coisa que eu não lembro, é que os irmãos vivem em união. Sim, claro. Agora, eu prefiro a separação bíblica porque eu não concordo com aquilo. Aquilo não está na Bíblia. Então quem está em desunião não sou eu, são eles. Mas está dizendo que só você está certo? De jeito nenhum. Eu prego o que uma minoria prega. Eles pregam primeiro que eu. Esta minoria. Eu também não cheguei agora, cheguei já uns 20 anos atrás. Mas não é só eu que estou certo. Quem está certo é esta minoria, da qual nós fazemos parte. Porque em Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15, Jesus adverte contra a tolerância daqueles que ensinam a falsa doutrina.
A igreja era para ser separada, quebrando todo e qualquer laço com heresia. Mas como o final dos tempos é assim mesmo, a igreja está abarrotada de heresia. Essas grandes denominações. Olha, gente, por que eu não vou? Minha filha perguntou para mim, acho que é uma semana, pai, você... Não, filha, porque ela está frequentando uma denominação muito boa, diga-se de passagem, que até onde eu sei, prega-se a Bíblia, ou pregava-se. Mas eu não tenho vontade de me filiar a uma denominação. Não tenho. Preciso de denominação. Eu preciso de Jesus, eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra. Porque eu não vou concordar em chegar lá numa qualquer denominação. Eu não vou concordar. Eu não vou, gente, não adianta. Chegar lá, não é de ficar em banco, não é nada disso. Isso não é nada. É de ver, muitas vezes, que é o nepotismo, né? Quando os parentes têm prioridade, acho que é nepotismo o nome disso. Eu não vou aceitar isso. Espera um pouquinho. Qual a estrutura desta pessoa para ser pastor? Eu vou questionar isso, a gente vai falar, mas você chegou ontem aqui? Pois é. Eu não vou arrumar confusão, encrenca, não estou afim, entendeu? Não estou, já passei da idade disso, gente. Já estou no caminho da volta. Aliás, eu tenho pedido para Deus muito o seguinte, né? Eu ia até fazer uma live disso ontem, mas eu desanimei. Desanimei, não fiz nada. Tem um poema do... O pessoal fala que é do Vinícius de Moraes, outros falam que esqueci o nome, está vendo? É a idade, gente. Esqueci o nome dele. Mas é do Padre Zezinho. Não sei nem se o Padre Zezinho é vivo, morreu. Eu não o conheci pessoalmente. Conheci o Padre Zezinho Magalhães, aqui de Campinas, pessoalmente. Mas esse aqui não. Se eu morrer antes de você, eu já estou nessa daqui, ó. Já estou nesse caminho. Eu tenho pedido muito para Deus o seguinte. Não, irmã Nilva. Irmã Nilva, deixa eu mais uma vez explicar. Eu sei que as pessoas têm essas dúvidas. Eu não estou irritado de explicar. Não é isso, não. O corpo de Cristo não são as denominações. O corpo de Cristo são as pessoas fiéis a Ele. Isso é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. O cabeça não são as igrejas denominacionais que necessariamente são o corpo de Cristo. As falsas igrejas são igrejas denominacionais e não são o corpo de Cristo. Então a irmã coloca assim, se eu e meu marido, né, também estamos fora das denominações. Será que não estamos afastados do corpo de Cristo? De jeito nenhum. Você e seu marido são igreja. Nós aqui, você agora, você escreveu, você está me acompanhando. Nós somos uma igreja aqui. Nós somos uma assembleia. Qual que é o nome? Não tem nome. Não precisa de nome. É um
culto a Deus. Nome é coisa que os homens inventaram. Tem algum nome? Eu já falei isso. Não estou dizendo que eu já falei, vou ter que falar de novo. Não, quando eu digo eu já falei isso, eu quero dizer, eu já alertei sobre isso outras vezes. Né? Tem alguma denominação na Bíblia? Acha uma aí para mim, vai, uma só. Pode procurar, a gente vai um pouquinho além se for o caso. Procura, não tem denominação na Bíblia. É a igreja de Éfeso, Éfeso, é a igreja da Galácia. São localidades, são cidades. Não tem, se eu falar, vão falar, né? Mas não tem esses nomes todos aí. Isso é tudo invenção humana. Não existe isso na Bíblia. Eu já preguei, tem uma pregação específica ainda sobre por que tantas denominações, né? Mas irmã, quem é? Você vê, o verdadeiro crente não bombardeia ninguém. O verdadeiro crente leva a verdade. Eu estou trazendo para você o que a Bíblia fala, Nilva. Se você tiver alguma dúvida quanto ao que eu falo, leia a Bíblia. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não é nada disso. Leia a Bíblia. Eu sempre falo e dou exemplo. Ache uma só denominação na Bíblia. Uma. A igreja não começou com denominações. Isso foi criado depois pelos homens. Na verdade, as denominações iniciaram com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Abrigada pelo Constantino e sua mãe, se eu não estou errado o nome aqui, né? Mas a gente vai ficando velho e as coisas vão misturando a cabeça. Imperador Constantino e sua mãe, que eu sabia até o nome dela. Aí começaram a surgir igreja, Nossa Senhora disso, santo aquilo, entendeu? E os reformistas, a partir de 1516, se eu não me engano também, se eu errei a data, é 1500 e alguma coisa, acho que é 16, né? A reforma também não tinha nenhum nome de denominação. A reforma foi um levante da verdade contra a mentira. A verdade bíblica contra a mentira católica apostólica romana. Também os reformistas não tinham assembleia disso, igreja daquilo, não tinha nada disso. Mas aí começaram a copiar. Eu falo aqui pelo menos uma vez cada 15 dias. A maioria das denominações fazem o culto na mesma ordem da missa. Na mesma ordem, pode ver lá, vai numa missa. Não, gente, como estudante, pesquisador, você pode ir em qualquer lugar, vai lá, senta lá, fica lá, observando. Aquele sujeito lá falou que a maioria das denominações tem a mesma ordem da missa. Eu quero ver se ele está certo. Pega lá, cara, anotando, abertura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois você vai num culto. Veja a ordem, se não é a mesma. É a mesma. Seguem. Nós não seguimos essa ordem. Porque qual que é a ordem do culto bíblico? Tem na Bíblia? Não tem. Então, amados irmãos, queridas irmãs, as pessoas sempre me perguntam, pastor, o senhor indica algum livro? Eu não indico livro nenhum para ninguém ler. Né? Não indico. Porque eu acho que para ler, bom mesmo é a Bíblia. Amém, irmão. Que bom.
Mas se você quer ler um livro legal, bacana, você quer ler um livro bacana, legal, que vale a pena, leia O Peregrino. O Peregrino. Peregrino quer dizer o quê? O viajante. O autor é John Bunyan, ou Bunyan. Uma pronúncia muito parecida com essa, se não for essa. O Peregrino. Né? Esse livro é bacana porque ele vai falar exatamente disso que a gente está falando aqui. Ó, passou um pouco, mas já vou acabar. É só para falar do livro, né? O livro fala da separação. Disso que eu estou falando aqui. Um cristão, né, viaja pela cidade da vaidade, onde estava acontecendo a feira da vaidade. E para chegar à cidade celestial, aí ó, Marília já leu. Ali ela está dizendo, eu li. Muito bom, vale a pena. Para chegar à cidade celestial, ele tinha que passar pela cidade da vaidade. Entendeu? E é interessantíssimo esse livro. Leia. O Peregrino. Não é Pelegrino, é Peregrino. Que é o viajante. Certo? E dê uma lidinha para a gente encerrar aqui, que já passou muito do tempo. Hebreus 11, 13. E que Deus, meu irmão, minha irmã, abra sua mente para as coisas. Não tenha medo de ser bombardeado. A pessoa fala. Não tenha medo. Você não precisa de denominação. Não são as denominações que serão arrebatadas. Não são as denominações que salvam. Quem salva é Cristo e quem será arrebatado é a igreja. O que é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. As denominações, eu tenho convicção plena, elas vão ficar todas aqui. As cadeiras, os púlpitos, as placas, os estacionamentos, os ar-condicionados, vão ficar tudo aí. E eu creio até que com seus membros lá dentro, os pastores também. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, hoje a gente exagerou um pouquinho aqui, mas somos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos orientado, nos encaminhado. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo, nos dando fortalecimento e coragem, nos livrando da mentira. Oh Deus Todo-Poderoso, continua falando conosco, está chegando o final de semana, né? Que a gente possa ter um final de semana na graça e na paz do Senhor, e se for da tua vontade, traga-me de volta aqui na segunda-feira, porque o Senhor sabe que tem coisas muito boas aí para serem apresentadas na semana que vem. Grato por esta semana que está se encerrando, e a minha oração é no nome do Cristo Jesus. Amém.